Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Como é bom estarmos juntos para mais um encontro com a Palavra. Seja bem-vindo. Estamos quase no final do nosso curso, estudando agora o último livro, que é o livro Apocalipse. No último programa falamos sobre a expressão os 7 Espíritos de Deus, que aparece 3 vezes no livro do Apocalipse, nos capítulos 1, versículo 4, no capítulo 4, versículo 5 e no capítulo 5, versículo 6. Dentro do simbolismo também são citadas 7 lâmpadas de fogo, os 7 candelabros diante do trono, representados aí os 7 Espíritos de Deus. Eu gosto particularmente do capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Estudiosos afirmam que chifres na Bíblia representam poder e olhos, sabedoria. Por isso João está dizendo que o cordeiro que parecia ter sido morto é uma expressão completa do Espírito de Deus que expressa o poder e a perfeita sabedoria de Deus. Quando Jesus Cristo foi sacrificado como um cordeiro, sua morte foi uma expressão da sabedoria perfeita e do poder de Deus. Ele que parecia ter estado morto eram os 7 Espíritos de Deus vindos ao mundo, expressão da essência de quem é, do que Deus é. Portanto, quando Jesus morreu na cruz, ele foi uma expressão completa do Espírito de Deus. No final do último programa, comentamos sobre a profecia de Isaías, fonte bíblica do simbolismo usado pelo apóstolo João no livro do Apocalipse, quando se referia aos 7 Espíritos de Deus. Ouça mais uma vez esta profecia de Isaías, dos 7 Espíritos de Deus, cumprida na vida de Jesus Cristo. Assim escreveu Isaías: Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. 1. O Espírito que dá sabedoria. Temos aqui o Espírito 2. E entendimento. 3. O Espírito que traz conselho. 4. E poder. 5. O Espírito que dá conhecimento. 6. E o Espírito que dá temor do Senhor. 7. O Espírito do Senhor foi muito importante no ministério de Jesus. Cristo foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. Ele voltou no poder do Espírito. Ele disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Certamente o Espírito do Senhor estava nele, sobre ele, e se expressando através dele. Jesus tinha o espírito do conhecimento, significando que ele tinha o perfeito conhecimento da palavra de Deus. Quando tentado pelo diabo no deserto, ele respondeu com um conhecimento perfeito das Escrituras. Ele respondeu no espírito do conhecimento. Ele também tinha o espírito de entendimento, conforme ele ensinou na parábola do semeador. A palavra de Deus tem poder, mas este poder só será manifestado se compreendermos a palavra e deixarmos que ela penetre em nossas mentes. A sabedoria é a aplicação do conhecimento e não apenas o entendimento do conhecimento. É a sabedoria na prática. Jesus tinha o espírito da sabedoria porque ele viveu a palavra de Deus. O poder de Jesus como mestre que dentro da sua humanidade ele viveu tudo o que ensinou. Ele tinha o espírito do entendimento e o aplicava perfeitamente, mostrando que tinha também o espírito de sabedoria. Também o espírito do conselho é mencionado aqui, uma vez que Jesus compartilhava a palavra de Deus e sua aplicação com o povo. Jesus estava sempre conversando com alguém. A conversa junto ao poço com a mulher, com Zaqueu. Hoje chamamos isso de aconselhamento. Jesus aconselhava aquela gente. Quando a palavra de Deus é compartilhada, o seu conhecimento, entendimento, aplicação e conselho, então existe poder. Por isso Jesus manifestou o espírito de poder. E depois o espírito de adoração. Jesus era certamente um homem de adoração e demonstrava ter o espírito de adoração. Observe quantas vezes no Novo Testamento encontramos citações contando que Jesus foi para o monte orar e adorar.
Jesus gostava muito de fazer isso. E, na verdade, ele passava metade do tempo fazendo a obra de Deus e outra metade do tempo orando e adorando a Deus. Com frequência as pessoas me perguntam, você é cheio do Espírito? Minha resposta é, nem sempre. E você é? Ninguém está sempre cheio do Espírito. Jesus estava sempre 100% cheio do Espírito, mas nós não. Deveríamos estar, poderíamos estar, mas não estamos. As pessoas não entendem bem essa questão. Como um homem ou uma mulher, uma igreja, um pregador, enfim, um crente demonstraria estar cheio do Espírito? Muita gente acha que através de sinais dos dons ou através de uma liturgia especial no culto da igreja, baseado nesse texto de Isaías referente aos 7 Espíritos de Deus, sabe como eu definiria ser cheio do Espírito Santo? Uma pessoa que é como Cristo. Jesus estava sempre cheio do Espírito. Isso significa que ele estava sempre falando em línguas ou manifestando dons espirituais? Não. Isso quer dizer que ele tinha o Espírito do Senhor, que estava sempre em comunhão contínua e consistente com o Espírito de Deus. Ele tinha o Espírito do conhecimento da palavra de Deus. Ele tinha o Espírito do entendimento. Ele não apenas entendia a palavra de Deus. Ele compreendia as pessoas e sabia como a palavra de Deus deveria ser aplicada em suas vidas. Ele tinha o Espírito da sabedoria, o Espírito do conselho, o Espírito de poder e principalmente o Espírito de adoração. O seu prazer estava em adorar. Jesus é o exemplo nas Escrituras do símbolo que aparece várias vezes no Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus. Lemos no capítulo 4, versículo 1, que João recebeu um convite. Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Era uma voz como de trombeta que o conduziu até lá. Estamos diante de mais um símbolo, não estamos? Qual é a primeira coisa que você espera que aconteça quando a série de eventos que chamamos de segunda vinda de Jesus Cristo começar? A primeira coisa que espero que aconteça é o toque da trombeta. Adoro música e o som da trombeta, mas creio que nunca ouvi uma trombeta como a que ouviremos naquele dia, que dará início aos eventos que compõem a segunda vinda de Cristo. Muitos acham que o primeiro acontecimento será o arrebatamento da igreja. Não. Primeiro ocorrerá o chamado, o toque, a trombeta. Algumas pessoas acham que a voz como de trombeta que chamou João para subir e depois o tomou para vislumbrar o trono é o símbolo bíblico referente ao arrebatamento da igreja. João vê um mar de vidro em frente ao trono. Esse também é um símbolo bíblico. Tanto no tabernáculo como no templo de Salomão havia o lavatório para lavagem e limpeza. Você está lembrado que quando o sacerdote ia para o lugar santo, enquanto o pecador esperava do lado de fora, ele passava primeiro pelo altar da purificação, onde colocava o sacrifício do pecador, você se lembra? Enquanto acontecia aquela oferta ao Senhor, ele ia para o lavatório semelhante a uma grande bacia, onde de maneira cerimoniosa ele se lavava. A mensagem desse ato é lave-se antes da adoração, ou quem pode subir à presença de Deus? Aquele que tem suas mãos limpas. A mensagem do lavatório era que você deve se limpar antes de, como pecador, aproximar-se do Deus Santo. Observe que na passagem do Apocalipse, o mar é como cristal. Em outras palavras, está solidificado. Aprendemos com o livro de Hebreus que a água representa a purificação que todos nós precisamos para nos aproximar de Deus. Jesus disse a Pedro e a João que aqueles que passaram pelo banho da purificação não precisam nascer repetidas vezes quando pecam. Você não precisa de outro banho de purificação cada vez que peca. É como se você tivesse tomado banho no banheiro público e no caminho para casa tivesse pisado em alguma coisa e sujasse o seu pé. Chegando em casa, você não vai precisar tomar banho outra vez, mas só lavar os pés. Então isso já o deixará limpo outra vez. Essa nova lavagem dos pés é representada pelo lavatório. Você não pode se aproximar do trono de Deus sem antes passar pelo lavatório. No Apocalipse, esta água do lavatório está solidificada, porque este vidro ou cristal representa uma purificação permanente. A purificação nunca é permanente nesta vida. Precisamos de purificação contínua. Quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, disse a Pedro, olha, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Jesus quis dizer que não haveria comunhão entre eles. Ao que Pedro então respondeu, então, Senhor Jesus, não apenas lave os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça.
ele já exagerou, né? Bom, mas esse era Pedro. Esta ideia de não ter comunhão comigo sem uma purificação contínua é ilustrada nas Escrituras através do lavatório. Não podemos nos aproximar de Deus sem passar pelo lavatório, sem a purificação contínua. Mas no livro do Apocalipse, ela é o mar de vidro, representando uma purificação completa e permanente, para sempre limpo. No capítulo 5 encontramos outro símbolo, um livro perfeitamente selado com 7 selos, e ninguém que conseguia abri-lo. Isso nos remete ao livro de Ruth. Você está lembrado que Boaz precisou assumir todas as dívidas de Ruth, as dívidas que Ruth tinha, e então trazê-la de volta casando-se com ela? Quando isso acontecia, as dívidas da mulher eram seladas num rolo, num livro, e o parente redentor não podia abrir o livro, o rolo, até que provasse estar habilitado para resgatá-la. Só depois disso ele saberia o quanto tudo lhe custaria. O que vemos no 5º capítulo do Apocalipse é que não havia ninguém qualificado para cumprir o papel de redentor, até que foram ouvidas as boas novas. Não chore! Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus quebrou os selos e abriu o livro. Ele viu o quanto lhe custaria para nos redimir e pagou o preço. Quando a porta do céu se abriu no capítulo 4 do Apocalipse, lemos que havia 4 tronos e 24 anciãos sentados neles. Estes anciãos representam a liderança do povo de Deus. Temos aqui outro símbolo bíblico. Você está lembrado que Davi dividiu o sacerdócio de forma que sempre havia 24 sacerdotes de plantão? Segundo os estudiosos, estes 24 anciãos representam a liderança do povo de Deus. Alguns dizem que eles representam os 12 apóstolos e as 12 tribos, mas isso pode ser deduzir demais. O conceito que eles representam é o de liderança. Esses anciãos tinham coroas de ouro porque eram vitoriosos. Usavam roupas brancas porque se mantiveram puros até o fim. Tinham harpas, o que significa que eram adoradores. E tinham taças de ouro cheias de incenso, representando as orações do povo. Estes anciãos eram vitoriosos e se conduziram bem até o fim, porque eram adoradores e porque os santos estavam orando por eles. Esta é a chave para que tudo vá bem até o fim. Gosto de repetir para enfatizar. Todos esses símbolos são símbolos bíblicos. Procure entender o que eles significam no primeiro texto em que aparecem na Bíblia e depois você conseguirá entender os significados deles no Apocalipse. Programe-se para estar conosco no próximo encontro com a Palavra. Deus lhe abençoe de uma forma especial. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.